Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Aqui quem fala é o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui para orar junto com você, para te trazer uma palavra de conforto, de encorajamento. Então fique comigo até o final, porque eu creio que esse será um tempo maravilhoso, o momento em que nós vamos aquietar o nosso coração e nos voltar totalmente para o Senhor. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se você é novo por aqui, clique no botão abaixo do vídeo, inscrever-se. E assim que você fizer isso, vai aparecer um sininho. É muito importante ativar esse sininho para que você receba todas as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo. Eu não sei se você sabe, mas todos os dias, de segunda a segunda, às 5 horas da manhã, 4 horas da tarde e 8 horas da noite, nós temos formado aqui uma grande corrente de oração que tem se espalhado por todo o Brasil e até mesmo pessoas de fora. E meus irmãos, Deus tem feito grandes coisas, então venha caminhar junto conosco, amém? Eu não sei o que está se passando no seu coração agora. Pode ser alegria e paz, pode ser que você esteja cheio de sonhos, esperanças, ou talvez você está sentindo uma tristeza e uma solidão muito grandes. Talvez você esteja decepcionado com a sua vida, com as pessoas e até consigo mesmo. Mas eu estou gravando essa mensagem hoje para te dizer uma coisa: Deus te ama muito e Ele se importa com você. O mundo pode dizer ao contrário, as pessoas à sua volta podem não acreditar em você, mas você foi escolhido por Deus para ser um vencedor, para ter uma vida abundante e morar com Ele na eternidade. Jesus disse que o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir, mas Ele veio para nos dar uma vida e uma vida em abundância. Então, meu querido irmão e minha irmã, não se contente com menos, porque você é muito importante para o Senhor. Ele tem o melhor para a sua vida e para que tudo isso fosse possível, Jesus veio ao mundo e mesmo sem pecar, Ele morreu naquela cruz por seus pecados e ressuscitou. A Bíblia diz em Isaías 53 que Jesus sofreu o castigo que nós merecíamos. E graças a Deus o pior já passou. Jesus morreu, ressuscitou e agora Ele está ao lado de Deus, intercedendo pelos seus escolhidos. Isso está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 34. Você consegue imaginar isso? Jesus, Ele sente a sua dor, Ele sabe o que você tem passado e Ele se compadece de você. Talvez você pense assim: ah, pastor, mas Jesus não está aqui hoje, Jesus não está aqui nessa terra. Quem me dera ter conhecido Jesus pessoalmente. E é verdade, irmãos, mas Jesus disse que se Ele fosse para o Pai, Ele enviaria o Espírito Santo de Deus. E agora o Espírito Santo, Ele habita em cada cristão, em cada pessoa que nasceu de novo, ou seja, que se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus como seu Salvador. E a partir daí, começou a seguir os seus passos. Então, meu irmão, saiba que se você já entregou sua vida para Jesus, você não está mais sozinho. Jesus disse que o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade, Ele nos consolará, Ele será o nosso encorajador e Ele nos convencerá do pecado, fazendo com que cada dia mais a gente seja liberto das coisas deste mundo e do pecado. Então, meus irmãos, é hora de nós unirmos a nossa fé, a nossa força, é hora de nós buscarmos ao Senhor juntos. Eu sei que você talvez hoje está triste porque você está sem dinheiro para pagar as contas ou você está enfrentando crise nos relacionamentos. Mas o Senhor já sabe de tudo a seu respeito e Ele só pede que você tenha perseverança. Se você fizer a sua parte, aquilo que cabe a você, Deus fará a parte dele. E a Bíblia diz que para o Senhor todas as coisas são possíveis. Eu estou falando isso porque eu já fui endividado. Há muitos anos atrás eu não sabia lidar com dinheiro e eu passei muitos apertos em várias áreas, inclusive na área amorosa. Mas hoje eu vejo que a promessa do Salmo 34, versículo 19, ela se cumpriu na minha vida. E este versículo diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então, meu querido irmão e minha irmã, é muito importante que você olhe para as promessas do Senhor nesse momento em que você está vivendo. Porque a Bíblia diz que a nossa fé vem por ouvir a mensagem de Cristo. Então, meu irmão, pare de ouvir as pessoas à sua volta. Às vezes é melhor a gente se isolar, não para querer que as pessoas sintam falta de nós, mas para que nós voltemos à essência, para que nós nos lembremos quem nós somos, o quanto somos preciosos para Deus. Ele conhece as nossas qualidades também, Ele não vê apenas os defeitos, aquilo que fazemos de errado. Ele conhece os nossos sonhos mais íntimos e Ele sabe como realizá-los. Amém? O grande problema é que quando as pessoas se isolam, elas não se isolam para buscar a Deus, assim como Jesus fazia,
porque a Bíblia diz que em vários momentos Jesus deixava os discípulos de lado e ia a um canto separado para orar somente ao Pai. Mas hoje em dia as pessoas vivem muito isoladas porque elas estão buscando uma paz, mas elas procuram nos lugares errados e com isso pensam que ninguém se importa com elas. Elas chegam até a pensar que o fato de estarem vivas ou mortas não faz diferença nenhuma. Mas meus irmãos, isso é mentira. Deus conhece cada um de vocês. Deus conhece você que é mulher, que tem sido desprezada pelo seu marido. Você que é viúva, que se sente solitária, é um vazio, um aperto no coração tão grande. Jesus conhece você que é pai de família e hoje está desempregado. Ou até mesmo você que é jovem, cheio de complexos e não consegue se relacionar bem com os pais, com a sua vida. E até mesmo você que não acredita tanto em Deus. Isso não importa porque o Senhor vê a sinceridade do seu coração. Irmãos, nós não sabemos o quanto somos importantes para Deus. Nós fomos comprados por um alto preço, o sangue de Jesus que foi o preço pago pelos nossos pecados. E eu me lembro que antes de conhecer Jesus, eu não sabia realmente se Deus importava comigo e se Ele tinha um propósito na minha vida. E o que aconteceu? Eu entrei de cabeça nas festas, eu bebia muito, eu só queria curtição e logo nem a maconha me preenchia mais. Eu me lembro que eu queria sair de casa aos 18 anos, viver um mundão, fugir daquele estilo de vida que todo mundo seguia. Eu só queria ser feliz e viver a liberdade. Mas o que eu não sabia é que Deus já tinha essa liberdade em suas mãos. Eu nem precisava sair de onde eu estava. A resposta não estava nos meus planos ou no futuro que eu queria viver, mas sim em Jesus Cristo. E eu só precisava abrir o meu coração e aceitar o sacrifício que Ele fez por mim. Então, irmãos, eu comecei a procurá-lo na Bíblia e foi ali que eu encontrei a razão da minha existência. Tudo o que eu mais sonhava em ter, paz de espírito e a salvação, eu encontrei em Jesus. E já fazem quase 20 anos que Cristo mudou a minha vida e Ele me libertou dos vícios, da escravidão do pecado e eu jamais vou conseguir pagar o que Ele fez por mim. E hoje eu entendo o que significa graça. É um amor que eu jamais merecerei, mas Ele resolveu me dar de graça. E tudo o que eu fiz foi crer e confessar que Jesus é o meu Salvador, conforme está escrito em Romanos capítulo 10. E eu vou ler aqui para você e em seguida nós já vamos orar, tá bom? Está escrito assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Amém? Olha que promessa maravilhosa, irmãos. Se você também busca a paz verdadeira e um sentido para a sua vida, abra o seu coração agora e convide Jesus para ser o seu Salvador e o seu Senhor. Arrependa-se dos seus pecados e Ele vai apagar completamente o seu passado. Não importa como você viveu até hoje, Ele está te ouvindo e quer escrever o seu nome no livro da vida. Amém? Glória a Deus. Meus amados, agora é o momento da oração. É um momento muito importante porque essa é a única maneira que nós temos para falar com Deus. O Senhor pode falar conosco de várias formas, usando a Bíblia, usando as circunstâncias, as pessoas, mas nós só temos uma maneira de falarmos com Ele, através da oração. Então, se você puder, feche os seus olhos e eu quero orar junto com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar e te agradecer, porque o Senhor tem sido bom. Aliás, o Senhor é bom, o Senhor é fiel em todas as circunstâncias. Deus, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pela Tua palavra que nos alimenta a cada manhã, a cada noite, a cada dia. Ó Senhor, nós precisamos de Ti em todos os momentos. Senhor, se não fosse a Tua graça, as dores deste mundo seriam insuportáveis. Como diz a Tua palavra, se nós crermos com o coração e confessarmos com a boca que Jesus é o Senhor, nós seremos salvos. Oh, meu Deus, e nós cremos nessa promessa de que todo aquele que confia no Senhor jamais será envergonhado. Por isso, meu Pai, venha sobre nós neste momento, tira toda tristeza, preocupação, qualquer mágoa que a gente possa ter contra alguém. Senhor Jesus, entra no nosso coração, que não seja nós vivendo mais, mas o Senhor vivendo em nós. E que a mudança comece de dentro para fora. Oh, meu Pai, nós precisamos da Tua cura, do Teu milagre. Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Oh, meu Pai, venha saciar o desejo da nossa alma.
Quantas pessoas agora estão vazias, carentes, se entregando ao pecado, às coisas deste mundo, sendo que tudo isso é passageiro. Mas o Senhor mesmo disse que tu tens a paz, uma paz que excede todo o entendimento e que este mundo não pode conhecer. Jesus, nós precisamos do Senhor. Que a porta que o Senhor vem abrir na vida dos meus irmãos, ninguém possa fechar, nem o diabo, nem as pessoas. Eu creio, meu Pai, que a bênção do Senhor está repousando sobre nós e que muitos vão contar o testemunho daquilo que o Senhor irá fazer. Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas dívidas. Ó Jesus, assim como temos perdoado os nossos devedores, essa pessoa que não consegue liberar o perdão, Jesus, derrama da Tua graça sobre ela. Capacita, Senhor, esta mulher, este homem. Nós não podemos guardar mágoa, rancor, ira, nenhum mal no nosso coração. Oh, Jesus, nos ajude, Senhor, a vivermos em santidade, a cumprirmos a vontade do Pai. E eu quero, Senhor, já te agradecer, porque pela fé nós estamos recebendo as promessas do Senhor. Pela fé, os milagres estão acontecendo. O Senhor está trabalhando em nosso favor. Mesmo que nós não enxerguemos nenhuma mudança, nós vamos continuar confiando e acreditando que o Senhor tem o melhor para os seus filhos. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu sei que muitos de nós não temos conseguido vencer o pecado. Talvez você que está aqui nessa noite, você está se sentindo destruído por dentro, porque você deseja as coisas de Deus, você ama ao Senhor, mas você não consegue viver de um modo que agrada a Deus. O seu maior sonho é que você conseguisse andar na presença do Senhor em santidade, sem aquele sentimento de culpa, sem ter que fugir de Deus, como se fosse possível, né? Eu me lembro quando eu me converti, eu sofria muito com isso, e eu pensava, se eu pudesse ir para uma ilha deserta, ficar escondido lá, Deus não me achar, porque a sensação que eu tinha era essa, que Deus estava triste comigo, que Deus, uma hora ou outra, iria desistir da minha vida. Graças a Deus, eu me apropriei da fé em Jesus, e eu entendi que Deus nunca vai me abandonar. O próprio Cristo disse, as ovelhas que o Pai me dá, é para que eu nunca lance mão delas. Então, essa é uma mensagem difícil de se ouvir, mas vai trazer libertação para a sua vida. E hoje nós estamos vivendo uma época em que há muitas doutrinas de demônios. E eu vou te explicar que talvez aquilo que você acreditou até hoje, é isso que tem te prejudicado a ser liberto do pecado. A sua crença numa doutrina errada está te fazendo não ter força contra o pecado. Mas Jesus disse, a verdade vos libertará. Amém? Então hoje nós vamos ouvir a verdade da palavra de Deus. Na semana passada eu falei sobre Josué e hoje nós vamos começar falando de Moisés. Depois de 3 meses, irmãos, que eles foram libertos lá do Egito e eles então atravessaram o Mar Vermelho, a Bíblia diz que eles chegaram aos pés do Monte Sinai. E quando eles estavam ali, eles acamparam ali aos pés do Monte Sinai. E Moisés, ele subiu aquele monte, e a Bíblia diz que Deus falava com ele face a face. Foi um encontro maravilhoso. E eu quero ler com você Êxodo capítulo 19, versículo 1 ao versículo 6. Diz assim, no dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto de Sinai, e Israel acampou ali, diante do monte. Logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo, diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declara aos israelitas, vocês viram o que eu fiz ao Egito, e como transportei sobre asas de águias, e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Amém? Então, aqui nós vemos que Deus pediu para Moisés dar um recado para o povo. E qual era esse recado? Deus disse assim, Moisés, você vai dizer para o meu povo que eu quero um povo santo,
uma nação santa, ou seja, separada das coisas, dos costumes do mundo, da cultura do mundo. Eu quero um povo separado para mim. E eles então serão o meu tesouro particular, serão um reino de sacerdotes. E aí, qual foi a reação do povo quando ouviu estas palavras? Olha o versículo 7 e o versículo 8. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia mandado que ele falasse. O povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Então aqui o povo imediatamente prometeu que eles iriam obedecer a Deus em todas as ordenanças, em todos os mandamentos que Deus desse para eles. Isso é muito importante a gente saber, irmãos, porque esse povo estava querendo realmente obedecer a Deus. Eles não estavam fingindo, eles estavam de todo o coração querendo obedecer ao Senhor. Então Deus deu uma instrução para eles se santificarem, porque Deus iria se apresentar e falar com Moisés mais vezes. Então a instrução começa no versículo 9 ao 19. Vamos ler juntos. Disse-lhe o Senhor a Moisés: virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar com você, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. Estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo: tenha o cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto, será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão, seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a corneta soar um toque longo, eles poderão subir ao monte. Tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo, e eles lavaram as suas vestes. Disse ele então ao povo: preparem-se para o terceiro dia, e até lá não se acheguem a uma mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios. Uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. Glória a Deus. Então aqui a gente vê a manifestação, do poder de Deus, e Deus estava dando um sinal através daqueles trovões, daqueles relâmpagos, daquele fogo, daquela fumaça. O sinal era: olhe com quem vocês estão lidando. Eu não sou homem, eu sou Deus, eu sou santo, e eu mereço, eu desejo honra, desejo temor. Deus estava fazendo com que eles ficassem com medo, literalmente, para que eles entendessem que agora eles tinham um Senhor sobre a vida deles. Era um Deus que queria governar eles a partir dali e queria abençoá-los, queria levá-los a uma terra que manava leite e mel, mas eles deveriam andar na presença do Senhor. E lá em Hebreus capítulo 12, ele faz uma junção aqui, uma continuação disso aqui. Eu queria que você prestasse atenção. Hebreus 12, o versículo 18 ao 28, diz assim: vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade, ao soar da trombeta e ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhe fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeitem aquele que fala.
Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus? Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Então aqui o escritor de Hebreus, no capítulo 12, ele fala sobre a santidade. O tempo todo ele vai falando sobre santidade e ele tenta abrir os nossos olhos para a realidade que a gente vive hoje, comparando com o Deus do Antigo Testamento, que na verdade é o mesmo Deus. Ele agia de forma diferente, era uma antiga dispensação, era um outro tempo, mas é o mesmo Deus. E ele diz que aquele povo, na época de Moisés, eles chegaram aos pés do Monte Sinai, e o espetáculo era terrível. Tanto é que até Moisés tremeu de medo, ficou apavorado de ver o poder de Deus. Então o Sinai, ele foi marcado por essa manifestação de poder. Ele foi marcado pelo medo de ter que obedecer. Eu preciso obedecer esse Deus, porque senão eu estou encrencado. Esse era o Sinai. O Sinai, ele representa a lei. Ele representa aquilo que Deus exige do homem, a perfeição. Só que o homem não consegue. Então Deus quis mostrar que o pecado, ele gera a morte, ele gera a condenação. Mas Sião é um outro monte que o escritor aqui, ele faz uma comparação. Ele disse: vocês cristãos, vocês não chegaram ao Monte Sinai, vocês chegaram ao Monte Sião. O Monte Sião é diferente. O Monte Sião representa a libertação do ser humano, do pecado. O Monte Sião, ele representa uma vida de comunhão com Deus sem o medo, porque o perfeito amor que vem de Deus, ele lança fora o medo. Ele representa uma vida de santidade e uma vida de paz, consequentemente uma vida de alegria, uma vida na presença do Senhor. Então o Monte Sião representa a graça, o Monte Sinai representa a lei. E nessa graça a gente não se apoia na nossa justiça, a gente se apoia em Jesus, porque Jesus, ele sofreu o castigo. Jesus, muitas vezes a gente tem a ideia de que a cruz, ela nos revela o quanto Deus nos ama, é verdade, mas ela também revela o quanto o pecado, ele é terrível, e ele gera uma condenação, porque Jesus, Deus não teve compaixão de Jesus. A Bíblia diz que Deus se agradou de moê-lo ali na cruz. Por quê? Porque se não fosse Jesus, seria eu e seria você. E por nos amar, Deus enviou Jesus para morrer no nosso lugar. Então, ao mesmo tempo que mostra o grande amor de Deus, ele mostra também o que o pecado faz. O pecado separa o ser humano de Deus. E ali Jesus, ele clamou: meu Deus, por que me abandonaste? Porque naquele momento, Deus, que é totalmente santo, ele não podia habitar com o pecado. E Jesus carregou sobre si o nosso pecado. E Sião também tinha um significado na Bíblia. Na Bíblia, a palavra Sião está em mais de 150 vezes. E essa primeira palavra foi quando Davi conquistou uma fortaleza e ele começou Jerusalém por ali. E então aquele lugar foi chamado Sião, era uma fortaleza. Depois o seu filho Salomão construiu o templo, o primeiro templo, e ali Sião significava aquele templo. Depois foi o povo de Israel que Deus chamava: vocês são o meu Sião. Hoje, agora, eu e você que somos cristãos, nós somos o Sião de Deus, aqueles que creem em Cristo. E Sião também representa a Jerusalém celestial. Nós podemos dizer que somos o Israel espiritual de Deus. Nós não éramos do povo de Deus, mas Deus nos amou, porque o povo de Deus rejeitou Jesus. Os israelitas não aceitaram Jesus. Eles não aceitaram na primeira vinda, mas vão aceitar quando Jesus voltar com grande glória. E lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 6, está escrito assim: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa,
e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Amém? Qual é essa pedra angular, irmãos? É Jesus. Quem confia em Jesus verdadeiramente nunca será envergonhado, nunca será derrotado. E aqui nessa passagem de Hebreus capítulo 12, diz que no versículo 26, olha o versículo 26, aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também os céus. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Então aqui está escrito que na época de Moisés a terra foi abalada, mas na época de Jesus não somente a terra vai ser abalada, mas o céu também vai ser abalado. Lá em Mateus 24, Jesus disse que antes da sua volta gloriosa, o céu vai ser abalado. O sol vai se escurecer, a lua não vai dar mais a sua luz e as estrelas cairão do céu. Irmãos, antes da volta de Jesus vai ser tempos terríveis, que é a grande tribulação. Que você possa estar firme com Jesus, porque a Bíblia diz que o povo vai se desesperar. Se na época de Moisés foi assustador, não queira saber como vai ser esse mundo. Os especialistas, os cientistas já estão dizendo que esse mundo, eu até fiz um vídeo essa semana falando de um alerta que a ONU entregou, né? O alerta vermelho para a humanidade. Eles juntaram mais de 260 cientistas e fizeram um relatório com mais de 3.000 páginas dizendo que realmente o mundo vai virar um caos. Esse mundo, ele vai ser abalado de tal forma que não tem como fugir. E a cientista disse, não vai ter para onde fugir, não vai ter como se esconder. Parecia que eles estavam lendo essa passagem de Mateus 24, porque eles chegaram à conclusão que todos os esforços do homem não seriam possíveis de reverter a mudança climática que está para vir. Eles acreditam que até 2030 o mundo vai aumentar 1,5 graus Celsius. E isso pode parecer pouco, mas no geral, no mundo inteiro, vai trazer catástrofes de forma que a gente nunca viu. Não é para passar medo, irmãos, é para mostrar a realidade. A Bíblia precisa se cumprir. E aqui diz o seguinte, que o mundo vai ter que ser abalado, para aquilo que não pode ser abalado, permaneça firme. E o que não pode ser abalado? É a palavra de Deus. As promessas de Deus precisam se cumprir, porque vai chegar um reino inabalável, um reino que nunca mais vai se desfazer. Mas enquanto não chega esse reino, este mundo vai ser abalado. E também vai ser abalado porque o mundo não quer se submeter a Deus. A Bíblia diz que a luz veio ao mundo, mas o homem amou mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O homem não quer saber de Deus e por isso vai sofrer as consequências. E Deus vai permitir tudo isso, porque Deus é fogo consumidor, mas nós estamos protegidos em Cristo. Amém? Deus é poderoso, irmãos, para nos livrar da hora da tribulação. Apocalipse capítulo 3. Então você que está em Cristo, você está seguro da ira de Deus, porque Deus é santo. E não que você seja por si mesmo, mas porque Jesus é santo, Ele vai te defender. E você não vai entrar em juízo, mas você vai passar da morte para a vida. Amém? Então, talvez você pense assim, mas eu não consigo. Eu sei que é bonito, eu sei que essa mensagem é verdadeira, mas eu vou voltar para casa, eu já sei como é que vai ser. Eu vou continuar falhando com Deus. E eu sei que parece impossível, irmãos, mas a mensagem é essa. Se você quiser ser liberto, não fuja da verdade. É a verdade que liberta. Não adianta eu florear a mensagem aqui. A mensagem é essa: sem santidade ninguém verá a Deus. Olha o que está escrito lá em 1 Pedro, vai um pouco para frente aí, 1 Pedro capítulo 1, o versículo 14 ao 16. 1 Pedro 1, 14 ao 16. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem,
pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Amém? Então aqui nós vemos que nós não podemos voltar mais àquela vida que a gente tinha antes, quando a gente era do mundo. Porque assim como é santo aquele que nos chamou, nós devemos ser santos em tudo o que nós fizermos. E aí que vem essa questão: ah, pastor, mas isso é impossível. Pastor, eu não consigo, eu sou falho. E realmente você tem razão. Romanos capítulo 3 diz que não há um justo, nenhum sequer nessa terra, nenhum que faça o bem, nenhum que não fique sem pecado, porque todos pecaram. Então, irmãos, diante de tudo isso que eu falei para vocês, eu quero mostrar aqui para vocês 3 reações que as pessoas têm a respeito dessa verdade bíblica. E a primeira reação que as pessoas têm, elas pensam assim: ah, então eu vou desistir, porque eu sei que isso é impossível. Pelo que o pastor falou, pelo que a Bíblia diz aí, é impossível viver nessa santidade que Deus espera de mim. Irmão, sabe quando você vê uma pessoa, às vezes no jornal, às vezes num site, é uma pessoa que cometeu aquele crime absurdo, a pessoa que cometeu um estupro, uma pedofilia, uma prostituição, uma pessoa que fez coisas absurdas que a sociedade jamais aceitaria e jamais vai aceitar. E você pensa assim: nossa, como que a pessoa chegou nesse ponto, né? Aí você ouve alguém dando entrevista e a pessoa fala: nossa, mas era uma pessoa tão boa, uma pessoa aqui na igreja. Esses dias, não sei se você viu uma matéria de um menino, ia na igreja, os pais também, os pais firmes com Deus, não, o menino com certeza não, mas ia com os pais, e de repente ele assassinou os 2 pais a facadas, e ele escreveu assim na sua casa um versículo que está lá em Apocalipse capítulo 12, que diz assim: que o diabo está furioso porque pouco tempo lhe resta. E aí os policiais se assustaram, o pastor da igreja dele se assustou muito, porque aquele menino parecia ser um menino bom, e ele disse: o diabo me obrigou, eu não tive escolha, o diabo me obrigou a fazer tudo isso, ele falou que eu tinha que matar meus pais. Irmãos, assim é o ser humano longe de Deus, um homem que não tem limites. Então, essa mesma pergunta que você faz, como que a pessoa chegou nesse ponto, é a mesma pergunta que você pode fazer para o povo de Israel. Porque a Bíblia diz que naquela época de Moisés, eles ficaram durante 6 dias vendo aquele poder de Deus sendo manifestado. Eles deveriam morrer de medo, de querer fazer alguma coisa errada. Mas depois de 40 dias, irmãos, eles foram do céu ao inferno. Aquele povo se cansou de esperar por Moisés, enquanto Moisés recebia as tábuas dos 10 mandamentos. E ao mesmo tempo eles pensaram: gente, como é que nós vamos dar conta de ser santo, assim como Moisés entregou para nós o recado de Deus? É impossível nós vivermos desse jeito. Vamos fazer o seguinte: vamos para a festa, vamos curtir. E a Bíblia diz então que eles fizeram um bezerro de ouro, eles fizeram uma orgia daquela que você não queira ver. Todo o povo entrou na dança, começaram a dançar pelados, irmãos. Imagine a promiscuidade. Aquele povo não somente fez isso, mas eles tinham a carta branca do irmão mais velho de Moisés, de Arão. Ele é o porta-voz de Moisés, e Arão deixou. Pode fazer, gente, porque eu também, eu tô nessa mesma questão de vocês, eu não vou dar conta, é impossível. Então, irmãos, quando nós pensamos dessa maneira, é aí que a gente se afunda no pecado. Se você tem essa mentalidade, é impossível, você se afunda no pecado. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e ela estava falando, nós estávamos conversando sobre Jesus, e Jesus falou umas palavras muito difíceis de ouvir. Ele falou: se o teu olho te faz pecar, arranca o teu olho; se a tua mão te faz pecar, arranca a tua mão. Palavras muito difíceis de se ouvir. E aí ele falou: não, Jesus não quis dizer isso, Jesus quis dizer de outra maneira. E ele foi floreando de uma maneira, irmãos, que até dá para acreditar. Eu confesso que eu fiquei meio abalado assim, falei: nossa. Ele disse que Jesus disse daquela forma tão dura, porque ele queria quebrar o orgulho dos fariseus, que aquela mensagem foi voltada para os fariseus, e tinha toda uma história ali, né? Só que essa pessoa que me falou isso, eu conheço ela, e ela não consegue vencer algumas áreas, e já faz muitos anos, e ela não sai daquilo. E quando eu fui embora para casa, eu fiquei encucado com aquilo. O Espírito Santo falou para mim: doutrina de demônios. Essa doutrina, irmãos, é de demônio. Dizer que nós não precisamos seguir assim tão firmemente como Jesus falou.
Não precisamos ser tão radicais assim. Isso é enviado do inferno para destruir a igreja, porque a igreja sem santidade é uma igreja fraca, derrotada. E naquele momento eu me lembrei, porque quando eu me converti, o meu primo, ele pegava muito no meu pé, e eu agradeço ele até hoje, porque eu fazia coisa errada e ele ficava sabendo, e ele ia lá, me chamava na casa dele, puxava minha orelha, mostrava o que a Bíblia dizia. E aquilo, irmãos, me dava uma sensação de impotência. Mas teve uma noite que ele puxou tanto a minha orelha, porque eu me converti, mas eu não abandonava as coisas do mundo, irmãos. E aí não sei quem falou, né, que eu estava andando sem camiseta aqui na cidade. E eu tinha costume de andar para a rua sem camiseta. Para mim era uma coisa normal. Nossa, meu primo ficou sabendo, desceu a lenha. E eu pensei, nossa, mas então é assim que tem que ser, eu vou ter que ser tão assim rigoroso, né? Nossa, mas eu achava que podia servir a Deus assim, de uma maneira mais leve. E aí, aquilo mexeu tanto comigo, irmãos. Eu saí de lá frustrado. E eu pensei, eu não sirvo para ser crente. Eu não dou conta. Mas, irmãos, aquela frustração fez gerar em mim um desejo de mudança. E eu fui para a presença de Deus e eu orei, irmãos, aquela noite toda, até dormir. E a minha oração era, falou, Deus, se o Senhor não me mudar, eu não consigo. Se o Senhor não tirar os pecados da minha vida, eu não consigo me libertar. Mas, Senhor, o Senhor sabe, eu não quero sair da Tua presença, eu não quero desviar. Irmãos, a partir daquele dia, eu recebi a força que eu precisava. Irmãos, eu me submeti à graça de Deus, porque a lei do Antigo Testamento, ela te mostra o pecado, mas ela não te mostra a saída. Ela não te dá força para vencer o pecado. E o fato do povo de Israel cair tantas vezes no Antigo Testamento é por causa disso, porque a lei não tem o poder de trazer vida. A letra só mata. A letra, quando você lê ela, você morre, porque você reconhece ali o seu pecado. Mas Jesus, Ele nos dá vida, e nós fazemos parte dessa nova aliança, amém? E foi naquele momento que Jesus entrou na minha vida, e a minha vida nunca mais foi a mesma. Mas você precisa passar por esse momento, por esse vale, né, que Jacó passou, o vale de Jaboque. Ele passou sozinho, ele e Deus. Jacó era um enganador, um homem de um caráter que não agradava a Deus, fugindo do seu irmão, vivendo uma vida derrotada. Ele era dono da herança, porque ele roubou do seu irmão a herança, mas ele não desfrutava dessa herança. Irmãos, quantos hoje estão com Cristo, têm a herança conquistada por Jesus, mas não vivem essa vida que Jesus veio para nos dar? Jesus disse, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Irmãos, é triste ver que grande parte das pessoas não vivem essa vida maravilhosa que a gente lê nos evangelhos. Eles não conseguem viver. Por quê? Porque ainda não chegaram esse momento de confronto, de deixar Deus ser Deus, de deixar Deus ganhar essa batalha e você parar de ficar lutando. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que é possível. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? A segunda reação que as pessoas têm é o seguinte: então eu vou me esforçar ao máximo. Pastor, eu gostei muito da sua mensagem. Nossa, você explicou de um jeito tão claro. A partir de hoje, pode contar aí, pastor. Hoje eu vou me esforçar. Vixe, amanhã eu vou sair do culto aqui, não vou nem fazer coisa errada. Na verdade, eu já estava até querendo fazer coisa errada. Vou cancelar, não vou fazer mais, não vou sair com meus amigos, não vou ficar ali, né, fazendo coisa errada com a minha namorada, com o meu namorado. Eu vou andar em santidade. Irmãos, esse tipo de gente sofre muito. Quanto sofrimento por a pessoa tentar se esforçar e não conseguir sair dessa vida. Irmãos, eu falo isso porque eu já sofri muito. Todo mundo já sofreu, né? Tenho certeza. A gente se esforça, a gente vai bem. Dura uma semana. Aí depois a gente está aqui na igreja. Agora não pode fazer apelo, né? Mas nos apelos, estava em todos os apelos. Porque você deseja as coisas de Deus. O próprio Paulo, ele percebeu na vida dele. As coisas boas que Deus quer que eu faça, eu não consigo, mas muitas vezes eu não faço. Eu não faço, mas graças a Deus, porque Jesus me dá a vitória. Mas Paulo passou por isso. E lá em Romanos capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 4, ele disse assim: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, porquanto
ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Amém? Então aqui ele disse: olha, irmãos, eu estou orando, eu estou pedindo a Deus para poder falar com esse povo, porque o meu desejo é que esse povo seja livre. Esse povo, eles ignoram a justiça de Deus revelada em Jesus, e eles tentam estabelecer a própria justiça deles. Isso não salva ninguém. Tem muita gente boa que não vai ser salva, porque está se apoiando na sua própria justiça. E a Bíblia diz que a salvação não é pelos nossos méritos, por aquilo de bom que a gente faz, mas é por aquilo que Cristo fez por nós. Então ele disse: olha, o fim da lei é Cristo. O que ele quis dizer? O propósito da lei é apontar para Jesus. O objetivo da lei é mostrar Cristo. É você olhar para esses 10 mandamentos e para tudo que Deus pedia no Antigo Testamento, você olhar e você pensa: nossa, estou encrencado. E aí você coloca uma fé em algo que está acima da lei. Você coloca a sua fé em Deus e você fala: Deus, é só o Senhor pode me salvar. Naquela época não tinha Jesus, mas a Bíblia diz que Abraão, ele foi o primeiro a ser justificado, porque ele creu. Ele creu que não seria a lei que o salvaria, mas seria a misericórdia de Deus. E o próprio Davi falou: Senhor, eu já entendi. O Senhor não quer que eu fique matando animais para cobrir o meu pecado, eu já entendi. O Senhor deseja graça e misericórdia. O Senhor deseja um coração quebrantado. Então o propósito da lei é te quebrantar. É você reconhecer: eu não consigo. Mas aí você olha para Jesus e você encontra uma salvação. Você encontra uma solução. Amém? E vamos lá no versículo... Não, deixa aí por enquanto, irmãos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós temos todos os motivos para nos sentir mal, porque a Bíblia, ela está o tempo todo nos mostrando que nós não podemos cair em tentação, nós devemos fugir da aparência do mal, nós devemos fugir de toda forma de mal, abandonarmos a nossa velha vida. E isso soa dentro de nós um desejo da gente querer resolver tudo sozinho. A gente começa a achar que a responsabilidade então é toda nossa. E é aí que vem essa reação. A pessoa, ela começa a lutar para ela não mentir, para não olhar para aquela mulher, começa a lutar para não adulterar, lutar para não se masturbar, para não ter relação, para não roubar, para todo tipo de pecado. E nessa luta, algumas pessoas começam a se isolar do mundo. Uma vez um moço disse: pastor, quebrei meu computador. Eu falei: como assim, cara? Por que você quebrou? Pastor, eu estava preso na pornografia, eu não consegui vencer, pastor. Eu falei: irmão, não é o computador. Se você tiver um celular na sua mão, você vai fazer a mesma coisa. Então não adianta a gente se isolar do mundo, a gente querer viver, querer fazer as coisas do nosso jeito, na nossa força. Tem pessoas que elas começam a ficar de cara fechada. Irmãos, antes, quando a pessoa era do mundo, era uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, né? Aí vem para Jesus, fica com a cara fechada, medo de pecar. Ela acha que sorrir, ser agradável com as pessoas é pecado. Ela está fugindo daquela santidade. Irmãos, desconfie dessas pessoas que ficam arrotando santidade. Pessoas que falam calminho, mansinho. Não estou dizendo que, né, todo mundo que fala calminho, mansinho não é santo. Não estou dizendo isso. Mas desconfie daquelas pessoas que ficam o tempo todo querendo mostrar que é muito santo. Irmãos, todos nós somos pecadores. Todos nós temos as mesmas fraquezas. Tem pessoas que, não vou passar nem maquiagem mais, é pecado. O próprio Paulo disse: irmãos, essas aparências externas não têm poder contra a sensualidade do pecado. Não adianta você mudar o exterior, é o coração que tem que mudar. Então a segunda reação é você querer se esforçar ao máximo, mas Deus não aceita isso. Deus despreza o esforço sem a ajuda dele. E agora vem a reação correta. A terceira reação que as pessoas têm é você chegar à conclusão que você não consegue, e aí você vai deixar Jesus viver em você. Cristo vive em mim. Esse tem que ser o nosso lema, porque Jesus é santo. Jesus, ele venceu naquelas áreas que você não tinha vencido. A Bíblia diz que Eva, ela caiu em tentação num jardim, e Jesus venceu a tentação no deserto. Então não é nem o lugar que faz a diferença, não é o lugar que nos faz pecar, porque Jesus venceu a tentação no deserto. Nós não temos desculpas, irmãos.
Mas nós temos que reconhecer que é só Jesus que pode nos dar essa vida e abundância. Eu queria que você fosse comigo, volta algumas páginas, Romanos capítulo 3, o versículo 21 ao versículo 24. Diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Então, irmãos, Deus já deu a solução para que você não passe a sua vida se sentindo culpado, aceitando as acusações do diabo, para que você possa ter uma segurança. Irmãos, se nós não tivermos segurança de que nada vai nos separar do amor de Deus, a nossa vida vai virar um caos. A gente não vai ter forças, alegria para enfrentar a vida, bom ânimo, porque a gente acha que uma hora Deus escreveu meu nome no livro da vida, outra hora a gente acha que Deus já passou uma borracha ali, que a gente não sabe mais se a gente é salvo, se não é. Irmãos, Jesus nos garantiu, Ele nos deu a segurança. Você que entregou a sua vida para Jesus, o Espírito Santo está em você. Agora cabe a você viver vitoriosamente ou viver de forma derrotada. E o diabo sabe disso aqui, irmãos. O diabo conhece a Bíblia. Ele sabe que já existe uma segurança preparada para o povo de Deus. Lá em Hebreus capítulo 4 diz que existe um descanso para o povo de Deus que está em Jesus. E o povo de Israel não viveu esse descanso. Um povo que viveu amedrontado, não queria obedecer a Deus, sempre se rebelando, porque não se submeteram ao Senhor. Então, irmãos, viver em santidade é um favor merecido. É um poder que vem do Espírito Santo, não vem de você. Nunca vai ser através do seu esforço somente. E no capítulo 4, nós já estamos encerrando, Romanos 4, versículo 5 ao 8. Preste bastante atenção. Romanos 4, do versículo 4 ao 8, diz assim: ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi disse a mesma coisa quando fala da felicidade do homem, a quem Deus acredita justiça, independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Amém? Aqui ele disse assim, se você quiser trabalhar, aí Deus teria que te pagar, porque aí você precisaria receber um salário. Mas você alcança o favor de Deus, não pelo seu esforço. É lógico, você vai se esforçar, mas confiando, né? Não é isso que diz? Olha o versículo 5. Aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. É quando você faz algo de bom e você reconhece, não, essa bondade não vem de mim, foi Jesus que fez. Foi Jesus que colocou um amor no meu coração, não fui eu, mas foi a graça de Deus em mim. Então, o seu esforço, ele é você simplesmente receber pela fé. Você somente crê. Você pode reparar, a pessoa que anda em vitória é a pessoa que ela não confia em si mesma. Ela sabe quem ela é, mas ela confia no que Jesus fez por ela. Então sabe por que Deus vai permitir que você caia em pecado? Porque Deus vai deixar você muitas vezes quebrar a cara e fazer coisas que desagradam a Deus para te humilhar. Deus precisa que você se humilhe, porque aquele que se humilha será exaltado. Aquele que se humilha vai receber as bênçãos de Deus. Aquele que se humilha vai receber a força para vencer o pecado. Enquanto você não se humilhar, você não vai ter força contra o pecado, porque ele é muito mais forte que você. Só Jesus venceu o pecado. Mas quando você reconhece, Senhor, eu pequei. Deus, eu reconheço, eu sou falho, eu sou pecador. Eu não consigo. Eu tentei e agora eu preciso desesperadamente que somente o Senhor faça esse milagre. Quando você chega nesse ponto de se esvaziar totalmente, aí Deus começa a te encher. E aí o Espírito Santo começa a te encher, você começa a desfrutar de uma vida que você nunca tinha vivido antes. Você achava que tinha vivido. Parece que Deus abre os seus olhos. Parece que você começa a encontrar uma vida
que até então era escondida para você. E a Bíblia diz exatamente isso. A nossa vida em Cristo está escondida. Você só vai encontrar na hora que você for aos pés da cruz e você reconhecer: Jesus é só o Senhor da minha vida. Amém? A Bíblia diz que os judeus, eles olham para a lei e é como se tivesse um véu sobre os seus olhos. Eles não conseguem entender. Mas quando alguém se converte a Jesus, esse véu é retirado e a pessoa começa a ver coisas que ela não via antes. E ela começa a ver que é possível. E só para a gente encerrar, tem um versículo lá em Isaías 61, versículo 10. Essa vai ser a tua declaração quando você deixar Jesus reinar na sua vida. Está escrito assim: é grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com as vestes da salvação, e sobre mim pôs o manto da justiça, qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. Amém? Irmãos, grande vai ser a tua alegria no dia que você começar uma nova caminhada com Cristo. E pode começar hoje. Eu sei que você já conhece a palavra, mas há muito tempo você vem patinando e não consegue vencer certos pecados. Mas com a ajuda de Cristo você vai vencer. Glória a Deus. Eu queria que você ficasse em pé e nós vamos orar. Talvez o fato de você não ter conseguido vencer o pecado é porque você estava crendo, você já tinha falado aqui na sua mente: ó, eu não consigo, é impossível, eu vou desistir. Quando você desiste, você se entrega ao pecado. Mas quando você se humilha na presença de Deus, você recebe a força do Espírito Santo. Você vai continuar caindo, você vai pecar, mas uma coisa é você pecar, outra coisa é se tornar escravo do pecado. E a Bíblia diz: não volte mais a um jugo de escravidão. Se você pecou, você tem um advogado, peça perdão e Jesus vai te purificar. A palavra de Deus vai te purificar. Através do sangue de Jesus, você ficará novo em folha. Então, Jesus falou assim para os discípulos: olha, eu preciso lavar vocês, lavar os pés de vocês, porque a Bíblia mostra que enquanto caminhamos neste mundo, nós nos sujamos. Não tem como ficar neste mundo sem pecar. E Jesus falou: eu preciso lavar os pés de vocês. E Pedro falou: Jesus, de maneira alguma você vai lavar meus pés. E Jesus falou: ó, se eu não lavar seus pés, você não vai ter parte comigo. E Pedro naquela hora desesperou e falou: Jesus, então lava minha cabeça, lava o meu pé, lava tudo, porque o que eu quero é o Senhor. Mas Jesus falou: eu preciso te lavar, então deixa eu lavar seus pés. Ou seja, esteja sempre se arrependendo, indo para a presença de Jesus, e Ele vai purificar seu coração das sujeiras deste mundo. E nunca desista, nunca deixe o inimigo colocar mentiras na sua mente. Você é mais que vencedor. Creia nas promessas de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por este momento em que ouvimos a Tua palavra. Deus, a Tua verdade, ela é como uma faca, Pai, de 2 gumes. Ela penetra no fundo da nossa alma, ao ponto de nós chegarmos à conclusão: não tem para onde fugir. Ou eu me submeto a Deus, ou eu vou continuar escravo do pecado. Senhor, nós chegamos à conclusão porque a lei nos mostrou que nós somos pecadores. Mas, Senhor, nós olhamos para a cruz agora, para a ressurreição. Senhor Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti, Jesus. Eu coloco a minha fé no Senhor, porque o Senhor já pagou a minha culpa. O Senhor já morreu pelos meus pecados. E a Tua palavra garante, Senhor, que o Senhor rasgou a minha dívida e que o Senhor venceu e triunfou sobre o diabo que me acusava, porque agora o diabo não tem mais nada para me acusar, porque eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Senhor Jesus, eu te peço, tira, Senhor, as doutrinas dos demônios que vieram contra a nossa mente, achando que as palavras de Jesus não eram bem assim, que Jesus não era tão radical assim. Senhor, a mesma ordem é dada a nós hoje: sejam santos, porque eu sou santo. Mas, Senhor, nós não conseguimos ser santos na nossa força. Nós não conseguimos viver no padrão que o Senhor deseja, meu Pai, porque a gente peca todo dia, Senhor. Mas nós estamos agora, Senhor, entrando na justiça do Senhor, essa justiça que foi revelada em Jesus. E nós te pedimos, Jesus, que nós possamos estar contigo todos os dias. Lava os nossos pés, Jesus, lava o nosso coração. Limpa-nos, Senhor, das impurezas deste mundo, Pai.
Nós estamos reconhecendo aqui que nós erramos de novo, pecamos de novo, mas Jesus, nós vamos sair daqui lavados pelo sangue de Jesus. As nossas vestes serão vestes de salvação e não mais de vergonha, de culpa. Nós seremos vitoriosos a partir de hoje. E nos ajude, Senhor, a manter firme a nossa confissão de fé, olhando para o autor e consumador da nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor, fica conosco hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, que a verdade te liberte cada dia. Amém?